Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Miguel Morgado, no seu espaço de comentário habitual e depois das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, fez um comentário de uma pertinência inacreditável, tendo em conta que a direita, a nível europeu e também do ponto de vista norte-americano, tem adotado agendas culturais de esquerda, porque as agendas culturais de esquerda são ditas populares. E Donald Trump é a prova de que nós não precisamos de adotar agendas culturais à esquerda para vencer eleições. Miguel Morgado faz um comentário de uma pertinência inacreditável, fala sobre a questão da imigração, fala sobre o quão decisiva a questão da imigração vai ser nas próximas eleições, sejam elas europeias, sejam elas norte-americanas, e eu venho mostrar-vos o comentário do professor Miguel Morgado, que mais uma vez digo, é de uma pertinência inestimável, e vamos ver o que é que o professor Miguel Morgado disse no dia de ontem. No dia de ontem não fez bullying ao Miguel Prata Roque, por acaso, mas foi de uma pertinência inacreditável. Vamos ouvir o professor Miguel Morgado. Criou-se há 20 ou 30 anos esta ideia para os partidos de direita se sentirem condicionados na sua ação, dizer assim, questões culturais da direita, agenda cultural da direita, faz perder votos à direita. Portanto, isto foi o que os partidos de direita aprenderam cá, inclusive do PSD, o meu partido também é assim. Portanto, o que há a fazer é adotar tacitamente, quando não entusiasticamente, a agenda cultural da esquerda, porque essa é forçosamente popular. Isto é uma falácia tão grande na Europa como se revelou nos Estados Unidos. Esta é a derrota, por exemplo, do wokeismo. Claramente, esta é a derrota do wokeismo. As pessoas fartaram-se de falsos problemas culturais que uma elite esclarecida aqui em Portugal, na extrema-esquerda, na Europa na extrema-esquerda, e também na esquerda e na extrema-esquerda nos Estados Unidos, que só visam criar, subverter as instituições da sociedade, criar conflitos, seja conflitos raciais, como estão a tentar criar aqui em Portugal, a propósito dos desacatos na Amadora e na área metropolitana de Lisboa, como a questão do LGBT, que tem de ser convertida também numa grande revolução social, o policiamento da linguagem, o cancelamento das pessoas que discordam daquilo que essa elite esclarecida que através dos mídias, das universidades americanas, cujos os estudos das humanidades foram totalmente devastados pelo wokeismo, tudo isso foi derrotado agora. Só acrescento mais um ponto a esta agenda cultural. Nós temos falado sobre isto aqui sempre muito a medo, porque estamos em Portugal. Já deu para perceber, na Europa, nos Estados Unidos, só em Portugal é que não se percebeu, que a imigração vai ser mesmo um tema político decisivo. Não é um tema marginal, é um tema que vai permitir ganhar ou perder eleições. Aqui em Portugal há uma censura total de se falar sobre problemas da imigração, porque se associa imediatamente ao racismo, ao fascismo, seja lá o que for. Então nós preferimos que quem toma conta dos assuntos culturais e dos assuntos da imigração são movimentos como a MAGA, Make America Great Again, os radicais dentro do trumpismo, ou na Europa os partidos da extrema-direita ou da direita populista. É o lindo resultado que se tem, que é a destruição dos partidos do centro na direita, que a esquerda fica toda contente, sem perceber que esta estratégia suicida é a suicida da democracia e, portanto, vai chegar também aos partidos da esquerda. É uma grande lição para nós todos que os temas culturais que tentam enfiar pela garganta abaixo dos povos com estes absurdos de radicalismos ideológicos até fazem acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que é ofuscar às pessoas que elas estão economicamente melhores. Portanto, as pessoas passaram a considerar Biden um incompetente, alguém que não está preparado para o cargo. Kamala era a sua filha na incompetência e na preparação. E depois vem este grande bolo ideológico que os democratas e os meios de comunicação social na América, como aqui na Europa, julgam que as pessoas aceitam facilmente. As pessoas não aceitam e vão responder da pior maneira. Meus caros, eu optei por deixar o vídeo completo para vocês ouvirem e para depois fazer comentários, que eu acho que era mais pertinente e mais interessante. Eu tenho vários comentários a fazer sobre o que o professor Miguel Morgado diz. Mais uma vez digo, é de uma pertinência inacreditável. E o professor Miguel Morgado, apesar de às vezes ter discordâncias com ele, e continuarei a ter, apesar de que, quer dizer, eu não sou autoridade nenhuma para dizer ao professor Miguel Morgado se ele está certo ou se está errado, quer dizer, eu sou um estudante de ciência política, eu neste momento poderia ser aluno do professor Miguel Morgado, portanto eu neste momento não sou ninguém para discordar do Miguel Morgado, mas eu acho que é importante fazer algumas notas e no dia de hoje não venho seguramente apresentar nenhuma discórdia, tirando ali uma expressão ou outra, mas fora isso nada. E o professor Miguel Morgado fala com uma pertinência inacreditável por uma simples razão. Já foi percebido, à semelhança do que o professor Miguel Morgado disse, já foi percebido que a imigração, apesar de ser colocado
pelos meios de comunicação tradicionais como um tema marginal, vai ser completamente decisivo do ponto de vista daquilo que são as eleições, sejam elas na Europa, sejam elas nos Estados Unidos da América, por uma simples razão, porque isto é o que a pessoa comum sente que é necessário ser debatido. E as pessoas esquecem-se, estes representantes ecos esquecem-se, que eles estão no poder para representar as pessoas e para trabalhar em prol das pessoas, não do ponto de vista paternalista de cuidar, porque isto é abordado do ponto de vista da representação política na ciência política, em que não é do ponto de vista de cuidar das pessoas, é do ponto de vista de representar e satisfazer os interesses dessas pessoas. Ora, como é que nós satisfazemos os interesses de alguém? Esses interesses são satisfeitos quando nós compreendemos principalmente quais é que são as suas preocupações. E as preocupações do povo europeu e do povo norte-americano, neste momento, prendem-se com algumas coisas que são similares nos dois continentes. E ora, quais é que são? A imigração descontrolada, o problema da segurança que tem sido de crescente preocupação nestes povos, tanto norte-americanos como europeus, e portanto nós conseguimos perceber que a imigração, a crescente insegurança na Europa e com o povo norte-americano, percebemos também que a perda do poder de compra é uma preocupação gigantesca, até porque nós vemos jovens principalmente, eu já falei disto, nós vemos principalmente nas redes sociais do ponto de vista norte-americano, muitos jovens a fazerem vídeos e a mostrarem, nomeadamente talões de compras que faziam há um ano atrás, há 2 anos atrás, e que veem as coisas a duplicar o preço e que veem o salário a ficar praticamente na mesma. E não é porque são pessoas pouco trabalhadoras ou porque não querem trabalhar, é simplesmente porque ainda não progrediram na carreira e os preços sobem mais depressa do que o salário. E portanto isso prejudica imenso a qualidade de vida dos norte-americanos e à semelhança do que se passa também com o povo europeu. E portanto, o Miguel Morgado diz que, e de forma clara e muito interessante e muito pertinente, diz que o tema da imigração vai ser decisivo na questão das eleições, porque neste momento os partidos de centro-esquerda e de centro-direita recusam-se a debater o tema da imigração, apelidando quem o faz de fascistas, racistas e xenófobos. O professor Miguel Morgado diz que estes temas acabam por ficar entregues a partidos que são marginalizados por aquilo que é o centro político e por aquilo que é o establishment político, se quiserem utilizar a linguagem desta nova direita, que é uma direita que eu aprecio, acho que não é novidade nenhuma para vocês, e que fica entregue a estes novos partidos. Ora, no que é que eu discordo, e que nem é bem uma discordância, quer dizer, é uma questão de visão que eu não partilho com o professor Miguel Morgado, e ele tem seguramente todos os argumentos da ciência política para dizer que sim, e eu tenho argumentos da ciência política para dizer que não, porque a ciência política tem muitos tons de cinzento e não há nada preto no branco, digamos assim. E portanto, o professor Miguel Morgado apelida estes partidos de extrema-direita e de direita populista. Eu, a parte da direita populista, consigo concordar, apesar de eu não ver no populismo algo pejorativo do ponto de vista da ciência política. Não vejo. Eu acho que o populismo é o que é uma caracterização da ciência política que não obrigatoriamente é negativa. Há pessoas que o consideram negativo, mas quer dizer, o populismo é algo que é caracterizado por alguns politólogos, nomeadamente o professor Ricardo Marchi, como uma oposição ou como um partido que realça a oposição entre o povo e o establishment político e que há um combate entre o povo e o establishment político corrupto e corruptível. Ou seja, não é obrigatoriamente uma coisa negativa, tendo em conta que estas elites ganharam hábitos mimados, digamos assim, de fazerem o que querem e sobrar-lhes tempo e não terem que representar obrigatoriamente ninguém, mesmo sendo para isso que foram votados. Portanto, é uma coisa que é interessantíssima. E portanto, eu só discordo da caracterização de extrema-direita porque, à semelhança do politólogo o professor Ricardo Marchi, que também diz que a extrema-direita ou a extrema-esquerda são partidos que procuram implementar as suas agendas através de golpes de Estado, de práticas violentas, de regras, de práticas antidemocráticas, que não é o caso destes novos partidos. Muito pelo contrário. Estes partidos tendem a reivindicar a soberania do povo muito mais do que ela está a ser feita em democracias liberais. E portanto, eu não vejo nestes partidos extremismo político, apesar de ver traços claros de populismo, tanto no Chega como noutros partidos, mas mais uma vez digo, eu não vejo o populismo como uma coisa negativa e portanto eu apelidar o Chega como tendo traços de populismo, como há vários politólogos que o dizem, não é obrigatoriamente uma crítica, não é obrigatoriamente algo pejorativo. Eu aliás considero que é bastante normal e que até é positivo em certa medida, porque estes partidos populistas reivindicam a soberania do povo e portanto eu considero que esta crítica do Miguel Morgado foi
foi inacreditável pela sua pertinência, foi uma maravilha de ouvir, e eu só tenho a expressar a minha gratidão pelo professor Miguel Morgado nas televisões portuguesas, porque é dos comentadores mais sóbrios que nós temos nas televisões portuguesas. É um homem muito claro, é um homem intenso, diga-se de passagem, porque, quer dizer, vive verdadeiramente a sua área e vive verdadeiramente o seu comentário, ao contrário de outras pessoas que parece que vão para ali debitar um guião escrito, à semelhança da Kamala, que tem, quer dizer, tem aquela televisãozinha que mostra o discurso, e quando o discurso se desliga, a Kamala Harris é incapaz de desenvolver alguma coisa. Nós vemos claramente que o Miguel Morgado diz o que pensa e é um comentador sóbrio como há poucos em Portugal. E à semelhança de Miguel Morgado, sugiro também que veja o comentário da professora Teresa Nogueira Pinto no dia de ontem, que foi logo a seguir na SIC Notícias, a seguir ao professor Miguel Morgado, que é uma pessoa inacreditável, de quem eu gosto imenso, que eu tenho uma amizade, é uma pessoa que eu gosto imenso, a professora Teresa Nogueira Pinto. Já agora um beijinho para ti, Teresa, e que veja o comentário, que são pessoas que valem a pena ouvir e que temos poucos em Portugal tão sóbrios como a professora Teresa Nogueira Pinto e como o professor Miguel Morgado, e portanto acho que vale imenso a pena ouvir estes comentários, e só tenho a agradecer ao professor Miguel Morgado e à professora Teresa Nogueira Pinto pelos comentários que fazem na televisão portuguesa, porque são sóbrios e são de uma raridade imensa nos dias de hoje. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos aos 21 mil, meus caros. Chegamos aos 20 mil. Não tenho como vos agradecer pelos 20 mil subscritores. Agradeço a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste projeto e que sempre me apoiaram desde o início, mesmo quando eu estava sozinho com 100 subscritores, a minha família, a minha namorada, que não tenho como agradecer, não tenho praticamente forma de retribuir o apoio que me foi dado, e portanto só tenho a agradecer-vos também e principalmente a vocês por estarem desse lado, porque sem vocês estarem desse lado não fazia sentido nenhum eu estar aqui a comentar. Obrigado novamente, meus caros. Deixem o gosto, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.